gente, tarde de quarta-feira para todos que nos acompanham. Nós estamos chegando, estamos começando o nosso Pra Você ao vivo aqui na sua TV Horizonte. Depois de um período de férias, nada melhor do que voltar, né? Para a companhia de vocês, é claro. E o nosso programa, você aí de casa já sabe, é para que a gente conheça a história de vida de pessoas queridas, pessoas importantes do nosso cenário mineiro, né? Bom, eu já adianto que o convidado de hoje, ele não é mineiro, mas faz parte da nossa gente, da nossa história, desde o último dia 23 de dezembro. Gente, olha só, é alguém do clero da Igreja Católica, uma personalidade do meio religioso, portanto. Por aqui, o nome dele tem sido bastante comentado nas últimas semanas. Todos querendo ver, saber como ele é, de onde ele veio, que dia ele chega por aqui. Enfim, todos nós queremos conhecer melhor o nosso bispo auxiliar, Monsenhor Júlio César Gomes Moreira, que foi eleito pelo Papa Francisco junto com o Monsenhor Nivaldo, que nós já conhecemos, é aqui da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte. Monsenhor Júlio é cearense, mora no Distrito Federal e daqui a alguns dias, em fevereiro, ele virá para ficar aqui conosco na nossa Arquidiocese de Belo Horizonte. É com ele que nós vamos conversar no nosso Pra Você desta quarta-feira. Monsenhor, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa tarde, Síria, obrigado pelo convite, obrigado a todos que nos assistem, um prazer estar aqui. Monsenhor, conte um pouco sobre a sua história, sobre a sua vida para a gente, porque tem muita gente curiosa para conhecê-lo, para recebê-lo. Então, vamos começar do início, né? O senhor é do Ceará, não é isso mesmo? Eu falei lá no início que o senhor nasceu no Ceará. Exatamente, eu nasci em Fortaleza, minha família é toda de lá. Mas morei mais tempo numa cidade do interior, lá no sertão, chamada Quixadá, terra dos monólitos, uma terra bonita, é sede de diocese lá. Passei a minha infância lá e viemos, quando eu tinha 11 anos, viemos para Brasília. Meu pai militar foi transferido para cá, então aqui passei o resto da minha infância, adolescência, juventude. Aqui entrei no seminário, tive toda a minha formação aqui em Brasília. Fui ordenado aqui padre em Brasília há 17 anos já. Uhum. E agora, esta surpresa, né? O Senhor muda a rota de novo da nossa vida, como Ele faz no chamado, e tenho a alegria de agora, a partir de agora, conviver com vocês e também quero vê-los em breve. Pois é, estamos todos bastante ansiosos. Mas, senhor, conta pra gente primeiro como que surgiu, como que o senhor viu nascer esse desejo, dessa vocação de seguir na vida religiosa. Interessante, eu cheguei do retiro ontem, fiz meu retiro espiritual em preparação para a ordenação e tive bastante tempo para rever a minha história, ver a ação de Deus na simplicidade das coisas. Desde pequeno eu digo que vou ser padre, lá em Quixadá. Eu achava bonito, não sei explicar, mas atraía aquele mistério daquele homem lá na frente que ensinava, que falava, que acolhia, que distribuía a Eucaristia. Simplesmente como criança me deixava atrair e algo me dizia que aquilo me correspondia. Então, eu nem sabia direito o que era ser padre, né? Mas havia ali já um mistério. Inclusive, isso me convence de falar sempre para as famílias, para os pais, levem seus filhos para a igreja, porque parece que eles não estão entendendo nada e provavelmente não estão entendendo nada, mas me pergunto se nós adultos, às vezes, estamos entendendo. Mas aquele mistério, aqueles sinais, aqueles cantos, aqueles gestos, aquilo vai gerando na criança uma experiência do sagrado, né? Acho que foi isso que aconteceu comigo. Quando cheguei aqui a Brasília, então, eu tive a graça de estar sempre presente na igreja, minha família, meus pais me ensinaram, me levaram isso. Mas eu abandonei um pouco essa ideia, né, de ser padre. Quando a gente é jovem, tantas coisas se descortinam diante dos nossos olhos, e desejos, e sonhos, e projetos, né? São muitas descobertas, né, nesse período da juventude. Agora, o senhor é o primeiro padre da família ou já tinha outra pessoa que seguiu esse caminho, essa vocação que o senhor, né, se inspirou também nessa pessoa?
Da família, eu sou o primeiro padre. Nós temos padres muito próximos da família, né? Lá no Ceará, mas eu sou o primeiro padre da família, o primeiro religioso também. Mas aí, como é que foi essa caminhada até aqui? Conta um pouco pra gente dessa experiência tão bonita. O senhor também passou pela Arquidiocese de Goiânia, né? Não foi isso? Na verdade, depois de 2 anos numa paróquia, depois de ordenado padre, eu fui transferido para a missão no seminário aqui em Brasília. E aqui passei 5 anos trabalhando na formação. Brasília tinha uma cooperação com o seminário interdiocesano São João Maria Vianney, que fica em Goiânia. O então reitor lá era também padre nosso daqui da Arquidiocese de Brasília. Então, quando da ordenação episcopal dele lá em Goiânia, Dom Valdemar, então eles precisavam de alguém que fosse. Então, fomos 2 padres de Brasília para a missão lá no seminário interdiocesano. Então, ficamos lá 5 anos cooperando e também dávamos auxílio também em algumas paróquias lá em Goiânia, né? Então, foi um tempo muito frutuoso, bonito de missão nesta igreja bonita também de Goiânia. Aqui no nosso programa a gente conta muita história da nossa gente, a gente fala das características da culinária, das cidades, de coisas que as pessoas realmente gostam e admiram ali na cultura do seu povo. Eu queria que o senhor falasse um pouco pra gente das lembranças que o senhor tem da infância lá em Quixadá. Quais são essas lembranças? Se tem alguma comida especial, algum costume que vem à memória? Olha, e essas memórias da nossa infância ficam para sempre mesmo. Eu gosto de dizer que quando a gente revive ou come alguma coisa, agora tem gosto de infância, né? Então, lá, sobretudo quando a gente é criança, a comida é um especial atrativo, né? Tinha um pé de tamarindo no quintal da nossa casa. E eu costumava dizer que era o maior pé de tamarindo do mundo, né? Depois de jovem, fui lá e descobri que não era o maior pé de tamarindo. Não era tão grande assim. Não era tão grande assim. Mas, assim, essas frutas, o tamarindo, o cajá, o caju tirado do pé, a siriguela, então, na casa do avô, na casa dos tios. Então, a minha infância foi muito simples e muito feliz, né? Muito livre, né? A gente costumava de Quixadá ir para Fortaleza e Caucaia muitas vezes, onde moravam os meus avós, os meus tios. Então, é um pouco este ambiente livre, com muita comida e fartura, natural e simples, né? Dessas frutas, dessa comida local. Mas que ficaram na memória, né? Tem alguma Ficou na memória, festa? com gosto de infância. Ah, isso é muito bom, né? É bom acionar essas lembranças de vez em quando, nos fazem um bem danado. Agora, tem alguma festa, alguma comemoração, alguma tradição especial também que o senhor traz nas lembranças? Olha, eu me lembro muito, lá em Quixadá, há um açude, que, se eu não me engano, na história que eu vi, que é um dos primeiros açudes construídos no Brasil, ainda na época de Dom Pedro II, tem uma barragem muito linda, lá perto fica uma pedra famosa chamada Pedra da Galinha Choca. Então, no início de janeiro, por ocasião da festa da Sagrada Família, que são os padroeiros da Diocese de Quixadá, havia uma procissão saindo do Cedro até a Catedral. Ia ser, acho que por volta de 6 quilômetros, né, de caminhada. E a gente fazia essa caminhada, eu era criança, né, junto com a multidão da cidade, e aquilo era impressionante, né? Eu via aquelas senhorinhas cantando aquelas músicas e o pescoço, a veia fazia saltar. Eu ficava impressionado como essas imagens ficam gravadas na nossa mente. Mas ali é a piedade do povo, a fé do povo, aquilo é realmente impressionante. E de Brasília? Brasília, eu imagino que você tem um carinho especial, né, pelo Distrito Federal, por Sobradinho. Se fosse para resumir em algumas palavras a vivência do senhor em Brasília, quais seriam essas palavras, hein, Monsenhor? Em Brasília aprendi, aqui eu cresci, né? Aqui é a experiência da responsabilidade, de enriquecimento cultural, de relacionamentos. Brasília é um lugar onde a gente encontra gente de todos os lugares, não apenas do Brasil, mas até de fora. Então, isso abre para nós um horizonte imenso de possibilidades, de conhecimento, né? A minha formação sacerdotal aqui também pude encontrar
tantas pessoas, né? E quando às vezes a gente sai e ouve falar de Brasília, a imagem que as pessoas têm de Brasília é aquilo que elas veem nos jornais sobre a Praça dos Três Poderes, né? Política, né? E Brasília é muito mais do que isso, né? A vida de tantas pessoas, há tantos mineiros aqui, tantos goianos, tantos nordestinos, tantos paulistas, tantos da região norte e de fora, como disse. Então é uma riqueza, uma cidade acolhedora, porque aprendeu a necessitar-se já uma acolhida mútua, né? Então aqui eu aprendi muitos valores, realmente eu amo esta cidade, este lugar. Tá certo. Monsenhor Júlio, o senhor continua conosco, nós vamos fazer um breve intervalo, uma pequena parada na nossa conversa e voltamos já já, logo depois do intervalo, então, para sabermos um pouco mais sobre quem é, né, o Monsenhor Júlio César Moreira, que está vindo aqui para a nossa Arquidiocese de Belo Horizonte. É bem rapidinho, eu volto já.